Gravando. Boa tarde a todas, a todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao primeiro Entre Nós do semestre, né? O Entre Nós é um programa que acontece todo final de mês, na última quinta-feira do mês, programa mensal. Eu, Marcos Brogna, sou professor aqui no Senac, e a Flávia, psicóloga, trabalha no SAAP, que é o Serviço de Atendimento Pedagógico aqui do campus, né, do CAS. A gente faz sempre a nossa dobradinha e a gente discute temas de interesse da comunidade acadêmica, né, voltado para alunos, para professores, para toda a comunidade acadêmica, e estamos sempre abertos a ideias de temáticas que vocês queiram que a gente discuta aqui, sempre no sentido de dialogar, né? Vamos trocar ideias sobre a temática. E a temática de hoje, a gente vai trabalhar. Estamos todos de máscara porque estamos no ambiente do CAS, estamos retomando as atividades presenciais, né? Ainda de forma mista, tem aluno que pode ficar em casa se quiser, tem aluno que está aqui porque quer vir. Então, aqui no ambiente do campus, a gente segue todos os protocolos, então estamos todos de máscara, álcool gel, distanciamento, enfim, tudo o que é necessário ainda nesse momento. E a gente, justamente neste momento em que a gente vive, né, primeiro semestre depois da pandemia, que o campus reabre, né, para o ensino misto, né, e que integra parte dele presencial, né, alunos em sala de aula, a gente vai trabalhar essa temática, né, o retorno, a retomada, não só aqui, né, mas a retomada de maneira geral, a retomada de atividades presenciais que vem acontecendo no mundo todo, né? Países com estágio mais avançado em vacinação já abriu mais ainda atividades do que o Brasil, que ainda não está no estágio tão avançado, né? Mas mesmo assim, aqui já temos algumas aberturas, né? E aí a nossa ideia é trabalhar hoje o que isso impacta na nossa vida, né? Como é natural, com a pandemia retrocedendo, né, e ainda com os cuidados que tenhamos que ter, né, a gente vai retomar algumas coisas, alguns serviços não pararam, né, alguns serviços não puderam parar, serviços de saúde, serviços emergenciais, aliás, né, serviços de alimentação, enfim. Mas a educação, como ela é possível de ser feita também à distância, ela viveu momentos de totalmente remoto e agora misto, né? E aí a gente queria discutir essa nossa volta para algumas atividades presenciais. Primeiro impacto, né? O nosso impacto emocional, o nosso impacto de ter ficado tanto tempo em casa, principalmente quem ficou realmente confinado, né? De botar o pé para fora da casa, do apartamento, e enfrentar o desafio, né, de voltar à rua, voltar a ver gente, né? Eu posso dizer por mim que eu fiquei quase 2 anos trancado no meu apartamento, né? E eu tinha medo de encontrar o vizinho na hora que ia levar o lixo ou pegar compra no elevador. E foi um baita desafio quando eu tive que botar o pé para fora e falar: opa, agora eu tenho que sair todo dia, né? Enfrentar o elevador, enfrentar a escada, desço por elevador, são 18 andares, né? E quando você encontra alguém, e você tem aquela mistura de querer abraçar a pessoa, e não pode, né? Você vê um amigo, você vê um colega de trabalho, você vê alguém que você estava com saudade, que você só via por tela, e você quer ter um carinho pela pessoa, mas não pode, porque ainda não é o momento disso, né? Se por um lado é muito bom você ver alguém, e a gente estava tão fechado nos grupos que a gente convive mais próximo, marido, mulher, família, como mora junto, né? Por outro lado, a gente tem medo, né? Porque a gente está diante de uma realidade que a gente se preservou, né, dela por quase 2 anos, né? Quem ficou realmente confinado. Então, a primeira coisa que pinta na nossa cabeça é o medo, né? O medo de sair de casa, o medo de enfrentar, o medo de voltar a sair, voltar a lidar com o outro presencialmente, lidar com os outros ambientes presencialmente. E ninguém melhor para falar sobre isso do que a Flavinha, que é psicóloga e manja muito disso. Flavinha, esse medo é normal em todo mundo? Você tem encontrado isso entre as pessoas com quem você fala, os alunos? Você sentiu? Como eu senti? Como foi? Bem, boa noite a todos, né? Bem-vindos, bem-vindas. Então,
O medo é normal, né, Marcos? Nós somos seres humanos, né? E temos aí nossas emoções, os nossos sentimentos. Geralmente a gente tenta sempre mascarar um pouquinho das coisas mais negativas, dos nossos medos, dos nossos anseios, mas ele é natural. O medo ele é uma emoção primária, inata, e que ele tem um objetivo de autopreservação. Né? Então, de se autopreservar. Então, no meio de uma pandemia, é natural que a gente tenha medo, né? De se expor, de correr mais riscos, e que a gente acabou fazendo o que foi todo recomendado de ficar recluso, né? De quarentena, manter o isolamento físico, né? Porque o isolamento social acho que não existiu, porque a gente conseguiu se conectar a partir da internet, das redes sociais, então isso também foi legal, né? Eu acho que foi um aprendizado da pandemia, né? O que teve de positivo aí nessa pandemia foi a gente reinventar as relações, mas esse medo ele é natural. O que agora a gente precisa trabalhar é como enfrentar este medo, como retomar essa nossa rotina cotidiana para que a gente vá trazendo de volta para o nosso círculo as pessoas que nós tínhamos antes, as relações. Então, quando a gente começa a se expor gradualmente, a gente vai tendo menos medo, né? A gente vai sentindo menos medo. Mas acho que é legal a gente ressaltar aqui que o menos medo, né, ele vai gerando um certo relaxamento, né? E não é hora de relaxar. O momento agora é da gente enfrentar estes medos, né, estar dispostos a enfrentar isso, a voltar para o nosso dia a dia, mas sempre com cuidado, com cautela, que eu acho que é assim que a gente talvez vai conseguir retomar 100%. A gente sabe que tem pessoas que preferem ainda por qualquer motivo, por N motivos, né, permanecer em isolamento, por isso que a gente tem essa possibilidade, né, do ensino híbrido no momento, mas da gente começar a se expor, a explorar um pouquinho mais, né, o mundo lá fora com segurança, né. Então eu acho que até quero devolver uma pergunta para você, Marcos, antes só respondendo, né, você perguntou se eu tive medo, né, eu tive sim bastante medo, mas eu acho que eu tinha muita vontade de voltar também, né? Então eu acho que essa minha vontade de voltar fez com que eu enfrentasse esse receio de forma mais tranquila, né? Então eu consegui equilibrar nesse sentido. E aí até queria te perguntar qual que é o aprendizado assim que você acha que a pandemia deixou aí pra gente, ou vai deixar porque ela ainda está aqui conosco, mas o que você acha que a gente aprendeu com isso? Você, como professor, também tem ouvido bastante, acho que os relatos dos alunos, né? Compartilha com a gente. Sim, é uma baita pergunta, né? O que nós aprendemos com isso? Acho que vale a gente refletir, né? Eu não acredito que a gente tenha se transformado numa humanidade totalmente boa ou totalmente ruim, né? Não é essa dicotomia que está em questão, né? No começo da pandemia se falava, né? É uma oportunidade da humanidade se reinventar e tal, né? Eu acho que as pessoas são muito diferentes, né? Você tem pessoas que se isolaram, não no sentido de isolar fisicamente, mas se isolaram socialmente de verdade, pensando de maneira muito mesquinha até. A gente tinha no começo pessoas comprando coisas a mais do que precisavam no mercado e faltavam algumas coisas para os outros, quer dizer, um pensamento individualista e não coletivo, né? Então você tem algumas atitudes individualistas que se vê em alguns grupos e você tem atitudes totalmente solidárias de pessoas que até se arriscaram para ajudar aqueles que estavam mais expostos nas ruas, né? Movimentos solidários. Então, eu não acredito que a comunidade vai para um lado só, ela é muito diversa, né? Mas acho que alguns aprendizados a gente pode traçar, né? Como algo que está muito dentro do nosso, né? O Casé até coloca aqui, ó. Será que ao estar recluso em isolamento físico e social, as pessoas atrofiaram o pensamento coletivo e essa atrofia criou ansiedade com a retomada dos contatos interpessoais? Pois é, Casé, é uma bela pergunta, né? Eu acho que alguns grupos que já tinham esse posicionamento menos coletivo, e isso é muito comum na sociedade de hoje, né? Um pensamento muito individualista, consumista, né? Ele acabou se acirrando, ele acabou piorando, ele acabou fermentando com isso, né? Aquele medo transformou as pessoas ainda mais dentro da sua bolha, né? Mas por outro lado, outros fizeram o contrário. Você tem movimentos de solidariedade que cresceram em alguns grupos e pessoas que se arriscaram até para ajudar o outro. Então você tem dois lados, né, para se olhar
muito claros, né? Caroline disse que é difícil não ter medo de pegar o ônibus para ir ao campo se eu saio na rua e 90% das pessoas que vejo aqui estão com máscara no queixo ou sem. Difícil também evitar aglomeração numa sala com quase 40 alunos. Pois é, Caroline, isso é um cuidado que a gente tem que tomar dentro dos protocolos, né? Não dá para ter uma sala com 40 alunos pertinho, então você tem também tamanhos de sala, distanciamento entre alunos, tudo isso tem que ser protocolos que a gente tem que tomar cuidado na retomada, por isso ter muito critério, né? E de que jeito vamos voltar, né? A Sérgio diz, aqui no Rio de Janeiro, a variante Delta já pegou 30 familiares meus. Poxa, Sérgio, realmente aí no Rio a variante Delta ela teve ela está tendo, né, uma situação bastante complicada. E ainda sobre aprendizados, eu acho que dentro da nossa realidade de universidade, né, a gente aprendeu primeiramente a ressignificação da tecnologia. Eu acho que isso é um aprendizado interessante para a gente pensar. A ressignificação da presença, né? O que é presença, né? A presença só é a presença física? Ou será que a gente pode estar presente pela tela, pode estar presente em ambientes virtuais, em ambientes em que a gente nem sempre estava para conviver, né? A tecnologia, eu discuto muito isso com meus alunos, e com diálogos interessantes. A tecnologia ela nos, ela nos distraía muito nos tempos presenciais, né? Você está numa mesa de café, numa reunião, ou até numa aula, e você está ali, o celular, né, te conecta e você distrai daquilo que está presencial. De repente, a tecnologia acabou servindo para nos unir, não só no trabalho, no estudo, né, mas também nas famílias, que não podiam se ver. Minha mãe mora no interior, foi a tecnologia que me aproximou dela nesse tempo que eu estou sem vê-la desde março do ano passado, né? Então, a gente ressignificou o sentido da presença, né? É por isso que concordo totalmente com a Flávia, não distanciamento social, é distanciamento físico, né? A sociedade continua, nós continuamos sendo sociais no novo espaço que foi criado com a tecnologia. Fico pensando, o que seria dessa pandemia se não houvesse a tecnologia digital? Nós estaríamos na Idade Média, literalmente, né? Quando se fechavam em casa sem nenhum tipo de contato, né? Um novo social, quer dizer, exatamente. É um novo social porque no virtual nos falta o toque, nos falta a presença do outro ali na sua frente, compartilhando espaço, compartilhando a vida real que a gente acostumou a entender. Né? E aí eu coloco a segunda mudança. Eu acho que a pandemia também nos desafiou a entender o outro, né? A enxergar a importância do outro na nossa vida. Porque na ausência do outro, a gente percebeu que a gente é ser social. Né? Fechado em casa, não podendo estar nos ambientes coletivos, a gente percebeu o quanto a gente é coletivo, o quanto a gente é social, o quanto a gente um bicho que não consegue viver sozinho, né? Um bicho que precisa dos outros. Falo bicho porque somos animais como qualquer outro, né? Então, dentro dos animais que são sociais, existem vários animais que são sociais na natureza, o ser humano é um deles, né? Vivemos em sociedade. E isso nos convida a pensar nessa sociedade de uma maneira melhor, né? Como podemos construir uma sociedade melhor? Como podemos construir uma sociedade de menos muros, de menos, desculpa, segregações, né? Porque uma coisa que explodiu nessa pandemia foi a desigualdade, né? Ficou muito claro que quem está com menos acesso às possibilidades de compra, de trabalho, de segurança, foram as pessoas mais atingidas, né? Eu vi uma coisa que me doeu muito no começo da pandemia, que moradores de rua perguntavam por que as pessoas estão usando máscara? Ou seja, eles foram privados até da informação do risco, né? E a informação é um direito, né? Eu trabalho com comunicação, informação é um direito. Até a informação foi privada, eles foram privados dela, né? Então, ou seja, a nossa desigualdade e os abismos que há entre nós foi outra coisa que ficou escancarado e nos deixa de aprendizado, né? E agora, na retomada, eu acho que o aprendizado que fica é como eu volto, né? Como eu vou estar presente? É uma outra forma. Como que eu reaprendo essa convivência, né? Porque a gente se vê e tem vontade de abraçar, tem vontade e não pode, né? A gente está com um monte de sentimentos represados desse tempo, né? E a gente vai ter que reaprender a conviver, né? E tomara que seja para melhor, né? Agora, uma coisa que eu acho que a gente também aprendeu, ou pelo menos ficou desafiado diante, né? É a questão do controle, né?
A gente tem controle sobre as coisas, a gente acha que tem tanto controle, a gente vive um mundo tanto de pega e pague, né? Eu vou na prateleira, eu pego alguma coisa, é meu, né? E a partir dali eu tenho controle sobre aquilo. Mas será que a vida é só isso, né? Os limites do controle, que eu não tenho controle, né? Foi uma coisa foram uma coisa bastante interessante para a gente pensar nessa pandemia, né? E aí eu queria devolver a pergunta para a Flávia também, porque a Flávia é da área da psicologia e ela pode contar um pouquinho melhor disso, né? O sentimento de controle, por exemplo, eu me senti diante de uma situação bastante complexa, porque eu gosto de sentir que eu tenho controle sobre as coisas, né? E às vezes eu me sentia sem controle sobre as coisas, porque o risco está ali, eu tenho que sair em alguns momentos. Por exemplo, minha cachorrinha ficou doente na pandemia, eu tive que levá-la no hospital veterinário. E aí eu percebi que a necessidade ela vinha contra o meu controle, em plena pandemia explodindo. E aí eu falo, não, agora o controle foi embora, eu vou ter que acudir isso porque eu preciso. E muita gente precisou fazer isso, né? Ou pessoas que não puderam parar de trabalhar, né? Eu comecei a pegar relatos de pessoas que continuaram trabalhando na pandemia, que eu queria escrever, tenho ainda a ideia de escrever um livro sobre isso. E eu recebi relatos incríveis de pessoas que estavam trabalhando dentro do navio, pessoas que estavam dentro de um hospital de campanha, como um enfermeiro. E aí a pessoa não tem o que fazer, a minha profissão eu vou enfrentar. Né? Então eu queria. E às vezes quem ficou em casa ficou com mais medo ainda, porque sentia que tinha esse controle, quando na verdade não era um controle total, né? Porque de repente você precisa sair. Flavinha, fale sobre isso. Legal pensar sobre isso, né? Eu até brinco, né? Vou contar um segredo, né? A gente não tem controle de nada, praticamente, nem 10% da nossa vida, né? Então, mas a sensação de controle nos traz conforto, né? É muito bom e interessante eu ter controle, eu me sentir confortável, eu saber o que vai acontecer, né? A gente se planeja, a gente se programa, mas a gente não tem controle, porque num momento vem uma pandemia e aí tira todo o nosso controle, nos tira, desorganiza, né? E aí a gente precisa correr atrás do prejuízo. E aí como é que a gente começa a trabalhar isso? Eu tenho que dar jeito, eu tenho que me reorganizar dentro da realidade que eu tenho hoje. Então, essa questão do controle, eles nos traz uma acomodação, né? Mas também eles nos desestabilizam, né? Até o Casé perguntou assim, ó, essa relação de controle está ligada à sensação de poder? Não exatamente, Casé. Está ligada a uma relação de que eu sei o que vai acontecer, minha vida é previsível. Então, geralmente, a maioria aqui, quem vinha para o presencial, né? Eu saio de manhã, eu vou trabalhar, e aí eu vou para a faculdade. Então, eu tenho uma organização, eu sei. A gente não gosta muito dessas surpresas, né? O ser humano não é muito legal com mudanças assim de rotinas. Por mais que a gente fale assim, não gosto de rotina, mas a gente segue uma rotina, né? E isso nos traz conforto e nos traz segurança. E nós nos vimos aí no momento totalmente sem esse controle, né? Foi como se tirou o chão, né, da gente. O João Carlos coloca aqui, o ser humano tem medo do desconhecido, por isso que ele precisa se sentir no controle. Isso mesmo, João Carlos. Não é uma relação de poder, mas uma relação de saber o que vai acontecer, e isso me deixa mais confortável. E aí nós tivemos que nos virar aí, né, nos 30 e em todas as formas, para conseguir manter um pouco mais de um equilíbrio dentro da situação. Até foi o que o Casé colocou lá anteriormente, né? Que a gente meio que atrofiou realmente, né, esse contato físico, né, e muita gente está tendo dificuldade agora de retornar, né, os contatos presenciais, os contatos físicos, por receio, né? Eu acho que a gente, num outro entre nós batemos um papo sobre a tela, né? O que a tela nos possibilita, né? Ela nos possibilita também, às vezes, uma falta de filtro, né? Ou às vezes a gente consegue evitar melhor ter que lidar com algumas situações, e isso de alguma forma é confortável, né? Mas quando a gente começa a retomar, né? E aí eu vou contar a minha experiência de retomada, eu acho que claro, cada ser é individual, né? Cada um tem as suas relações e as suas preferências, mas eu começo a perceber e o quanto eu fiquei feliz de ver as pessoas, né? Eu trabalho aqui no campus já há muitos anos, e eu conheço muita gente, mas não são pessoas que são do meu convívio, não tenho um contato frequente, mas eu vir aqui
E ver essas pessoas foi muito satisfatório. Assim, eu sei que por mais que o Sérgio comentou, né, que ele teve 30 pessoas da família que foram pegas, né, pela variante, e muita gente sofreu, né, com isso, mas você ver a pessoa fisicamente, mesmo que talvez tenha acontecido muita coisa na vida dela, dá uma sensação de você tá bem, né? Você tá aqui, você tá vivo, né? E diante de tanta coisa que a gente perdeu e que a gente teve que ressignificar. E agora, como a gente diz, né, a gente está aprendendo a sorrir com os olhos. Então, você vê aquele olho brilhando de você tá aqui, como você tá, é muito significativo. Então, assim, eu tive uma experiência muito positiva no meu retorno presencial. E isso eu acho que para qualquer âmbito, né? Não só aqui no Senac, mas na vida, né? As coisas estão retomando e a gente precisa começar a arriscar um pouco essas relações, claro, como a gente falou, com cuidado, né? E aí o Casé colocou aqui, essa atrofia social seria a culpa da ansiedade ser a doença dessa nossa década? Talvez, eu acho que tem relação, não quer dizer que eu acho que elas podem andar em conjunto, né? Eu acho que a gente também Potencializa, né? Uma coisa potencializa a outra. isso, uma coisa potencializa a outra, né? Eu acho que a gente estar muito fora, né? Eu acho que todo mundo aqui viveu isso, né? Estamos na pandemia, totalmente isolados. Quero muito que isso acabe, vamos voltar, quero abraçar. E agora que tá retornando, a gente pensa, e agora? Eu tô com medo. Né? Será que eu vou arriscar? Será que é seguro? Então a gente fica vivendo essas dualidades, né, de emoções e de sensações, de volto ou não volto, é seguro ou não é seguro? Eu quero, mas não quero. Então é interessante a gente parar um pouco, refletir sobre isso, senão a gente fica aí alimentando essa ansiedade, né? Que talvez é o mal do século, né? Que a gente já tem estudos relacionados a isso. E aí pensei, e a gente aqui, quando a gente idealizou entre nós, né, desse bate-papo de retomada, nós convidamos duas alunas nossas, né, para falar aqui um pouquinho com vocês também. E, claro, quem quiser falar também depois pode abrir o microfone, a gente vai dar espaço para vocês trazerem as experiências de vocês também, mas nós temos duas alunas que vão compartilhar com a gente como que foi essa experiência de retomada, né? Então nós temos aqui a Bárbara, e ela é nossa aluna da produção produção audiovisual, mas não, produção multimídia. E a Roberta, que é nossa aluna de fotografia. Então, queria convidar as meninas para compartilhar um pouquinho dessa sensação, dessa dualidade, né? Volto ou não volto? É seguro ou não é seguro? Como é que eu lido com esse medo, né? Então, Bárbara ou Roberta, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Pode falar? Pode sim, Roberta. Para mim foi essa dualidade, cada dia que eu acordo é isso, eu vou para aula, eu fico em casa, o que eu faço? Que ainda mais que eu não sou de São Paulo, sou do interior do estado, sou de Ribeirão Preto. Então, na pandemia, eu voltei para casa dos meus pais, porque o que eu ia continuar fazendo aqui? Então, eu fiquei 1 ano e meio lá. Aí, do nada, vão voltar às aulas. O que eu faço? Volto, não volto, fico aqui ou não fico. E como meu curso é fotografia, então é extremamente prático. Então, pra gente foi um choque muito grande a gente ter que ter aula online. A gente sofreu muito com materiais, recursos, porque a gente não tinha em casa. E aqui no Senac tem tudo. Então, pra gente foi muito chocante. E aí, então, agora que começou a vacinação, começou a caminhar um pouco as coisas, depois de todo esse sofrimento, que foi 1 ano e meio quase. E aí todo mundo começa a pensar se já não tá na hora de dar aquela arriscada de vamos sair dessa caverna de isolamento, porque a gente não sabia mais como que eram as pessoas, né? A gente não sabia se realmente existia, se não existia, porque a gente só via rostinho aqui do Blackboard. Então, às vezes, cada hora que eu tô na faculdade, eu vejo a imagem de cada um, porque você esquece como que é o ser humano de novo. E ainda eu fiquei com muito medo, porque eu tive um caso muito próximo de Covid na minha casa, então fiquei extremamente com medo. Mas eu falei, não, eu preciso voltar, preciso ter minha vida
voltando ao normal. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque agora eu comecei a voltar a ver o campus, ver pessoas, ver que tem gente que tá bem e que não é o fim do mundo. Tá? As coisas estão voltando ao normal. Isso foi muito, muito, muito aliviador. Ver professores, ver os funcionários, ver meus amigos. Então foi uma coisa muito, muito boa. Saber que estão bem, estão vivos. Legal. Eu acho que isso é muito gratificante, né? É claro, os desafios, eles existem, né? Nós estamos aqui desafiados aí diariamente, né? Para enfrentar essa situação. Mas eu acho bem interessante o quanto esse retorno, né? Esse convívio novamente, ele é gratificante, né? Por mais que a gente ainda tenha esse retraimento, né? Essa atrofia que o Casé citou aqui no chat, mas a gente começa a desatrofiar, né? A gente começa a refazer e recriar os laços, né? Muito legal. Obrigada, Roberta. E Bárbara, quer compartilhar com a gente? Oi, pessoal. Eu sou a Bárbara, eu sou aluna de produção multimídia, como a Flávia tinha falado. Eu também faço estágio no Senac também, né? Então, sou representante ali de turma. E trabalho com pessoal, né? Então, quando eu fiquei sabendo da retomada, foi um pouquinho antes da gente saber que os alunos também iriam voltar ao presencial, né? Só que quando falaram para mim que eu não iria precisar, eu falei, não, tá tranquilo, entendeu? Seus aulas não serão obrigatórios, eu não irei por segurança, né? Até então não tinha tomado minha primeira dose. Só que daí os professores vieram, comentaram, e eu também tive que voltar ao presencial, né, no trabalho. E aí foi um baque, porque eu sou uma pessoa ansiosa, né, assim como 99% da população brasileira. E eu falei, meu Deus, eu vou voltar ao presencial, porque até então a minha rotina era eu ir ao mercado ou ir fazer alguma comprinha básica, entendeu? E era só, eu fazia tempo que eu não pegava trem, fazia tempo que eu não pegava ônibus, tá? Metrô, eu não sabia, então eu mudei de casa em período de pandemia e eu não sabia como pegar ônibus aqui, tá? Foi um negócio engraçado, né? E aí foi irônico também que no primeiro dia que eu estava indo ao estágio, eu estava vendo ali as notícias, né, que a variante Delta estava com tudo. E isso me lembrou ano passado, quando a gente teve nossas primeiras notícias, né, sobre o Covid, né? Então, naquela época a gente levou um baque também, só que para ficar o remoto. E aí ficou até então, né, há quase 2 anos aí remoto. E aí eu voltei, né? E, sinceramente, cara, não foi nada do como eu esperava, porque eu tava morrendo de medo. Então, quando eu cheguei e eu vi ali o meu lugarzinho, eu conheci as pessoas, eu vi as pessoas. E as pessoas me aceitaram muito bem também. Tipo, fazia muito tempo que eu não tinha esse contato humano, realmente, essa questão social de encontrar com alguém, né, e conhecer a pessoa, porque eu não conhecia muito bem as pessoas, era muito estranho. Eu entrei no estágio e entrei no período de pandemia, então, que nem a Roberta falou, eu vi ali as pessoinhas, vi ali a câmera, a pessoa do outro lado. Eu não sei como que era o físico da pessoa, eu não sabia nada sobre a pessoa. Então é até estranho, porque tem professor que vê a gente, tem uns que não reconhecem com a máscara, né? Tem outros que reconhecem. E é engraçado, porque agora, nesse momento, eu vejo algo positivo de estar ao presencial ali ao lado das pessoas. E é muito estranho, porque a gente entrou numa rotina, igual a Flávia tinha comentado, e a gente se acostumou. Nisso que a gente se acostumou, a gente não lembra, às vezes, como era o antes. E eu ter voltado, eu lembrei, poxa, ter o contato, ver a pessoa, sabe, é muito bom. Claro, com todos os cuidados possíveis, né? Acho que que nem a Flávia também comentou a questão do medo. O medo, ele sempre vai existir. Em qualquer coisa da nossa vida, ele sempre vai estar lá. Só que a questão é essa, a gente tem que enfrentar, né? Tem que ir ali, dar as caras. E o principal de tudo, fazer a nossa parte, né? Então a gente tá saindo, mas a gente não pode pensar só na gente, a gente tem que pensar no outro,
né? Então, assim, quando a gente usa máscara, é para nossa segurança, mas é a segurança da outra pessoa também. E que nem comentaram no chat, realmente é muito difícil você olhar para uma pessoa na rua e ela tá sem máscara. Eu não tiro a minha máscara assim durante a rua, durante quando eu tô no transporte. Esses dias no ônibus, a mulher foi barrada porque ela tava sem máscara, ela iria entrar assim, sabe? E eu fiquei, gente. E ontem também uma pessoa estava na minha frente, sentada no trem, com a máscara, né, com o nariz à mostra. Essas situações, elas tendem a ocorrer, infelizmente, mas a gente tem que lidar com elas e fazer o possível para que a gente se proteja também e faça a nossa parte para que as outras pessoas também fiquem protegidas, né? Basicamente é isso. Bárbara, você citou uma coisa muito importante, né, que é a questão da disciplina que a gente precisa manter, né, em relação a esse momento, né? Não acabou a pandemia, nós sabemos disso, né? É óbvio que não acabou. Os números são melhores, mas há pessoas morrendo todos os dias, há casos sendo notificados todos os dias e há transmissão ainda, né? Então, eu senti a mesma coisa, porque eu moro na frente da Praça Roosevelt, né? Que é um lugar de aglomeração de pessoas tradicional, né? E cada vez mais, com essas retomadas, essas aberturas de funcionamento dos estabelecimentos, as pessoas ficam na praça compartilhando aglomerações e sem máscara, né? E às vezes eu sinto muito mais medo do meu trajeto ali, porque eu guardo o carro no estacionamento ao lado do meu prédio, né? Porque meu prédio não tem garagem, e eu tenho muito mais medo ali do que em ambientes em que há protocolos, né? Existem maneiras da gente ter mais segurança na convivência presencial e existe o largar de vez a necessária disciplina que a gente precisa nos tempos de hoje. Né? Então, eu acho que é bem o que você falou, é pensar em mim e no outro. Né? Eu não vou tirar a máscara porque eu também respeito o outro. E mesmo que já tomou as 2 doses de vacina, não deve tirar a máscara porque respeita o outro. Né? Porque a vacina, ela tem um efeito duplo, é o efeito individual e é o efeito coletivo. Né? A vacina só tem um efeito maior na sociedade quando uma boa parte já está vacinada, né? E aí ela cria a chamada imunidade de rebanho. Né? Não adianta você vacinar alguns, porque a vacina não protege 100% ninguém. Né? Então, ela tem, a vacina já nos convida, né? Toda pandemia nos convida a pensar coletivo. Né? Toda crise nos convida a pensar coletivo. E é isso que eu sinto muitas vezes falta, dessa falta de pensamento coletivo e respeito. Né? Eu sei que está todo mundo querendo. Né? Eu, por exemplo, estou trabalhando, também não tiro a máscara por nada, perto de ninguém, eu decidi isso. Né? Meus alunos idem. Então, agora, a gente, lógico que está com saudade de visitar ambientes que a gente visitava antes, mas alguns ainda não dá. Né? Algumas coisas ainda não dá para ser feitas, mas estamos próximos ao que tudo indica, né? Isso nos dá uma esperança, né? Por isso que a gente tem que pensar numa etapa. É claro que a gente queria, de repente, estar todo mundo se abraçando e esquecendo, né, a pandemia, mas não é o momento, né? É aquele momento de transição, né? As etapas para se chegar de um ponto no outro, né? Que a gente precisa pensar. Vocês sentiram também isso? Vocês sentem segurança? Bom, você já falou que sim, né? E aí eu até penso, né? Às vezes os ambientes em que você não tem possibilidade de colocar protocolo, como ambientes públicos, né? Como rua, por exemplo, apesar de haver decretos sobre isso, né? São muito mais inseguros, né? Do que ambientes em que dá para se colocar protocolos, né? Para a gente respeitar a si e ao outro, né? Foi isso mesmo que você falou. Você citou até, você falou ali do seu percurso no prédio, né? Eu até ia falar isso, que quando eu saio de casa, os meus maiores medos é estando ali no transporte, né? Na rua, que não tem protocolo, não tem uma sinalização. As pessoas, elas tendem a saber, sim, os cuidados, mas elas tendem a não seguir, né? No Senac é diferente. No Senac a gente tem, por exemplo, na praça de alimentação, as mesas que você pode sentar, as mesas que você não pode, justamente para respeitar o outro, né? E diversos outros avisos, informações. Então, isso facilita para que a gente também siga os protocolos certinho dentro de ambientes assim, né? Então, no Senac, eu me sinto segura, né? Então, até mesmo para baixar a máscara, para tomar uma água, para comer alguma coisa,
E eu não vou fazer perto de outra pessoa, né? Tem a questão também da segurança ali, do distanciamento. Mas o Senac, ele me dá essa segurança, né? Diferente do transporte público. Então, se eu morasse perto do Senac, seria tudo, né? Já teria voltado talvez até antes. Mas a questão do transporte é sobre isso que você falou, né? Não tem como você evitar que as pessoas peguem o trem ali porque para não encher, né? Não, vai ter aglomeração. Inclusive no horário que eu saio tem aglomeração, então é realmente bem complicado mesmo, né? Só que a gente tem que sempre, né, fazer a nossa parte, então ali toda álcool em gel, entendeu? Troca a máscara quando possível, né? E acho que esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. E é uma questão legal, né, que eu e a Flavinha sempre falamos sobre isso, né, do respeito que a gente tem que ter pela decisão do aluno, né. O aluno pode, hoje ele tem a possibilidade de escolher, então a gente precisa respeitar essa possibilidade de escolher entre estar ou não estar presencial, porque há situações e há situações, né, há alunos que têm ainda pessoas com comorbidade na família, há alunos com comorbidades, né, as diferenças de idade entre o começo do curso, o final do curso. Tem alunos que se vacinaram muito recentemente, né? Quando começou, tinha aluno ainda que estava se vacinando. Então, a gente tem que respeitar muito essa decisão como uma decisão que é dele ter, né? Eu não tô seguro ainda, agora já estou. E é uma coisa assim, a gente vai ganhando confiança. Eu posso dizer isso porque eu fui muito medroso no começo para fazer tudo fora de casa, né? E aí você vai ganhando confiança. O perigo é você transformar essa confiança em desleixo. E isso acho que a gente tem que se policiar para não fazer. Né? Agora não dá nada, não tem problema, então eu vou. Não preciso mais usar máscara. Não precisa, porque são pequenos detalhes que nos separam, né? Da atitude segura e da atitude insegura. Né? A própria ciência vem mostrando, né, aquele medo com superfícies que a gente tinha. Né? Chegava uma compra, dava banho de água sanitária na compra, dava banho de álcool gel na compra. Eu cheguei a manchar várias roupas em casa por isso. Existe perigo na superfície? Existe. Mas o que a ciência vem descobrindo, o maior perigo é justamente você estar próximo de pessoas, principalmente se você não tem protocolo. É muito mais perigoso do que a superfície. Né? Então, a gente precisa seguir. A ciência é algo que ela vai aprendendo com ela mesma. Né? Então, a gente tem que entender as situações, os contextos e as atitudes que a gente tem que ter diante deles, né, Flávia? Sim, e acho que isso que vocês trouxeram do respeito, né? A gente está falando aqui do respeito dos alunos que decidiram retornar, dos alunos que decidiram ficar em casa, mas acho que também um respeito geral, né, como sociedade, que é isso, é de não abaixar a máscara quando você está no transporte público, é de a gente ter este pensamento coletivo. Com o pensamento coletivo, acho que a gente consegue lidar de forma mais fácil, chegar talvez mais perto do fim dessa pandemia. Então eu acho que o respeito é a base de tudo isso, porque de acordo com protocolos, né, que a gente segue do governo do estado de São Paulo, então é possível já que faculdades retornem às aulas presenciais. Então nós estamos abertos, nós estamos aqui para receber quem decidir voltar presencialmente, né? E cada um tem a sua motivação, como a gente falou. Uns preferem voltar, outros preferem ficar em casa. Então eu acho que é bem isso, né? É da gente respeitar a decisão do outro, porque cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe dos seus limites, né? E também, né, alguns alunos, se eu tenho atendido alguns alunos aqui com algumas dificuldades mais pontuais de retorno, né, dessa atrofia social que o Casé citou aqui para a gente bem pontuado. Então, até, gente, se alguém precisar de algum apoio, né, no âmbito emocional, para retomar as atividades, seja presencialmente no campus, seja na vida, né, podem entrar em contato comigo também via o SAAP, tá? Eu vou deixar o e-mailzinho do SAAP aqui, e quem tiver interesse, a gente pode bater um papo individualmente para que a gente consiga aí sanar algumas questões. Mas agora eu também queria, Marcos, Bárbara e Roberta, abrir aqui, ver se alguém tem alguma questão, né, que queira compartilhar com a gente, queira compartilhar a experiência que teve aí durante a pandemia, com esse retorno, né, com essa reabertura das atividades, retomada das atividades presencialmente. Se quiser compartilhar com a gente, fiquem à vontade, né? Quiserem abrir o microfone ou escrever no chat. Pode falar? Claro. Pode?
Eu acho que o retorno para mim, a segunda vez, né? Porque eu já tinha retomado uma vez, acho que foi o começo do ano, se não me engano. Foi um No tempinho final do No ano ano passado, passado, né? isso, Final do foi ano ano passado. passado. Ano passado eu ainda morava extremamente longe da faculdade e para eu, foi como a Bárbara falou, para eu conseguir pegar o trem para ir para a faculdade foi muito difícil, porque dá muito medo. Você não sabe o que a pessoa fez que está do seu lado, você não sabe onde que ela estava. Então é um medo muito muito forte esse medo e é uma sensação muito estranha que você nunca sentiu na minha vida, porque você tem realmente medo do outro que está ali, que ao mesmo tempo você não quer ter medo dele, né? Porque você sabe que você tenta respeitar, etc., mas você inconscientemente tem. E naquele retorno foi toda aquela euforia de vai voltar, as aulas vão voltar. E aí também, como a Bárbara comentou que ela se mudou, eu também me mudei pertinho do Senac. E eu fui conseguir uma vez só na aula. Na segunda vez que eu já ia de novo, fecharam tudo. E nisso foram mais uns longos meses, o Senac fechado e tudo fechado. Então, essa retomada foi muito bom. Foi uma esperança que tudo tivesse voltando ao normal, tivesse se encaminhando, apesar de que a pandemia não acabou. Tá ainda, falta ainda longos períodos para a gente realmente conseguir sanar esse medo, essa ansiedade que a gente tem em relação a esse vírus. Então, essa retomada foi muito importante, acho que para muita gente, principalmente para quem queria voltar ao presencial, porque sentia necessidade, além do curso em si, em situações de vários cursos práticos, mas também de sociedade, porque fazia muito tempo que eu não via uma pessoa sem ser minha família. Então, ver outras pessoas foi uma sensação muito. Foi um alívio. E é muito estranho, porque eu acho que eu nunca iria imaginar que eu ia me sentir aliviada de ver uma outra pessoa que antigamente, um ano e meio atrás, eu via todo dia. Então, eu vendo meus amigos, meu coordenador, os funcionários, foi uma coisa muito feliz. E a nossa felicidade também de ver que o campus está tudo certo. Então, eles estão com álcool em gel, a cada, sei lá quantos metros a gente já vê um daqueles totens de álcool em gel, a gente vê as mesinhas, como a Bárbara falou. Isso dá uma tranquilidade pra gente ficar um pouquinho mais, tá, eles estão tomando cuidado, eles estão fazendo o possível pra gente voltar a ter uma vida normal, uma vida nesse novo normal, né? Então isso foi, acho que voltar foi importante, sim, pra gente conseguir voltar a ter uma sociedade menos afastada, digamos assim, né? Muito legal, Roberta, porque tem uma coisa, né? Uma coisa é a gente preservar a saúde física, isso é importantíssimo, né? A gente se fechou para preservar a saúde física, mas a gente também tem a saúde mental para cuidar, né? E o confinamento mexe muito com isso, né? Da gente não conseguir ver o outro, da gente não conseguir se sentir naquela rotina que a Flávia citou, né? Que é tão importante para a gente se sentir dentro de uma vida comunitária, dentro de uma rotina de afazeres e tal, e que dentro de casa a gente ficava, né, tem até um nome, né, Flávia? É síndrome da cabana, né, que as pessoas desenvolveram de ficar muito presas, não é? isso mesmo. E a gente vai criando, né, uma proteção, né? A gente vai se isolando. E acho que isso que a Roberta comentou, né? A gente faz umas reuniões com os representantes de turma, né? E aí teve um dos alunos que falou assim: eu quero. O campus, ele tá igual? Como é que tá o campus? Eu quero ver o campus, né? Até teve umas fotos que eu tirei e mandei para eles. A gente sente, né, essa falta dessa retomada, mas como a gente está discutindo aqui, a gente tem o medo, mas a gente tem a vontade de retomar. Né? Então a gente precisa lidar aí com essa dualidade. Eu acho que isso vai se naturalizando aos poucos, né? Conforme a gente vai explorando um pouco mais esse território presencial, a gente vai naturalizando um pouco. Quando a gente fica pensando muito, né? Pensando no trajeto, ai meu Deus, esse trajeto, ai como é que vai ser lá? Aí a gente já começa a congelar, fala, ih, não vai dar certo. Só que quando a gente começa a gradualmente explorar essas possibilidades, a gente percebe que dá certo, né? Claro, todo mundo tem
as suas ressalvas, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, mas de alguma forma funciona, né? Então isso é legal da gente pensar, que também dá um certo conforto. Ô, Flávia, você falou em medo de pensar muito no trajeto, vou contar uma história engraçada minha. Eu estava com cabelão de quase 2 anos sem cortar, né? De ficar preso em casa. E eu marquei sábado passado, primeiro horário de sábado, amanhecendo o dia na cabeleireira, e eu ficava, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou? Ela falou assim, olha, tá todos os protocolos aqui, venha com todas as máscaras, álcool gel, e não pensa muito, acorda e vem, porque senão você não vai vir. E é exatamente isso, né? Acorda, se paramenta e enfrenta, né? Quando há necessidade, quando há possibilidade, né? E esse é o momento, né? A transmissão caiu e tal, as regras sanitárias, né, nos permitem isso, não só do Brasil, mas outros países também fazem isso, enfim. Então a gente precisa ter esse olhar, né? Porque eu posso dizer sobre uma pessoa, a respeito de uma pessoa que estava com medo, porque eu fiquei o tempo todo com medo, né? Alguma coisa que a gente tem que falar, né, Flávia? Esse nosso bate-papo vale como ATC, né? Como hora. E aí você vai passar o link para eles, não é? Sim, sim. Acho que a gente explora sempre, né, essas possibilidades de a gente participar, de a gente estar em conjunto. Mas também a gente sabe que todo mundo precisa, né, de umas horinhas complementares, que precisa aqui de um certificado. Então eu mandei aqui no chat um formuláriozinho, né, para quem quiser, pode preencher e a gente vai enviar um certificado de participação aqui no nosso bate-papo, tá? A gente vai deixar ele disponível aí mais ou menos por 1 hora, para vocês terem tempo de preencher, né? Eu sei que tem gente que tem aula agora na sequência, então dá tempo de tomar uma aguinha, ir para a aula e retomar, né? E pode preencher aí o formulário. Uma outra coisa, eu vou deixar também o e-mail do SAP, mas quem for aluno do presencial e até do EAD, né, exceto o pessoal que é de outro estado, né, do Rio de Janeiro, fica um pouco mais difícil. Se vier para cá, gente, procura a gente, né, para dar um oizinho presencialmente. Quem sabe logo mais a gente retoma esses bate-papos de forma híbrida, né, porque o pessoal do EAD tem participado mais com a gente desses bate-papos, mas a gente retoma de forma híbrida, da gente ter esse contato, a gente explorar, né, essas possibilidades. Não vejo a hora da entre nós ser presencial, a gente poder fazer no auditório, pessoal, que legal. Sim, sim. E era uma coisa tão comum, né? E hoje vai ser um super evento. Eu tô colocando o e-mail do SAP aqui. Alguém do chat quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Vocês estão tímidos? Tímidas? Eu deixei aqui o e-mail também do SAP. Acho que eu vou deixar só. Vou fazer uma pergunta. Vamos ver se o pessoal se anima na resposta. Vocês acham que a gente volta, né? Esse retorno gradual aqui? Vamos ter sucesso nesse retorno gradual ou ainda tem aquele receio de, será que não vai dar certo? Vocês estão otimistas, né? Isso. Vocês estão otimistas para este retorno? Vocês estão escaldados com o efeito sanfona, né? Porque na verdade aconteceu um efeito sanfona, né? Abria um pouco, fechava, abria um pouco, fechava, o que é natural, né? Porque você vai, né? O Gleison disse que gradativamente sim. A Isa está ansiosa. Isa, todos nós, eu também estou, viu? Compartilho com você dessa ansiedade. Toda vez, ansiedade total, né? Não tem como. E acho que a ansiedade é até um pouco boa, né, Flávio? A gente tem que estar um pouco naquele estresse que nos deixa em alerta, né? De ficar, tem alguém sem máscara na rua, né? Eu já desvio. Então a gente tem que estar nessa, eu acho que um pouco ansioso tem que estar assim, né? Caroline diz, acho importante, gostaria bastante de estar aí, mas não acho que seria a hora, não. Perfeito, Caroline. E isso tem que ser respeitado. Você tem que entender a sua hora, né? Você tem que entender o momento em que você está segura para fazer isso, né? Isso é muito importante. E aí, daí a questão de ser opcional para o aluno, isso é uma vantagem, né? Isso é uma vantagem interessante. Lucas diz, estou com medo ainda, porque agora metade dos casos aqui em São Paulo é da Delta. Exato, Lucas. O que mais pegou a gente de surpresa foi justamente a Delta, né? Porque a gente já está com um nível de vacinação. Aqui na cidade de São Paulo já passou, já é 100% de primeira dose, mas a Delta, ela coloca em risco, em alguma proporção ali, até quem está com a primeira dose. Então, há um temor, né, de que ela possa gerar uma onda, mas até agora não aconteceu, né? Chile diz, né, ansiedade por poder abraçar as pessoas que me são queridas. Pois é,
Shirley, a vontade de abraçar tanta gente aqui é imensa, né? A própria Flávia, que a gente só ficou conversando, a gente se conversa assim, ó, com 1 metro de Eu, distância. Não Eu é, ia Flávia? falar isso, eu ia falar isso. Acho que eu e o professor Marcos já tínhamos um relacionamento bem legal aqui dentro da instituição, mas não tão próximo. Então, depois que a gente engrenou aqui no Entre Nós, nós ficamos muito próximos, né? Então, trocava meia hora que a gente se viu, a vontade de dar um abraço era tão grande, mas a gente sabe. Mas eu acho que é isso que eu falei, só de ver já dá um conforto tão. Falta o abraço, mas já dá um conforto muito legal, assim. Eu acho que a gente se sente mais aconchegada, né? E a Shirley falou, né, das coisas simples que antes as pessoas não valorizavam, né? E hoje isso tem um peso enorme, com certeza. Exato. Olha, a Eu primeira acho vez que eu vi alunos entrando, né, foi um misto de medo, responsabilidade, porque eu, na sala de aula, também sou responsável pela manutenção dos protocolos da instituição, né? Eu como professor. Então, olha, gente, vamos ficar longe. E os alunos querendo estar perto um do outro, né? Então, assim, mesas mais distantes, tal. Mas, por outro lado, é uma sensação tão gostosa de que, olha, eu estou de novo numa sala de aula com alunos depois de quase 2 anos. E isso é uma sensação bastante interessante. E é o que a Shirley falou. São coisas simples. Eu sou professor aqui no Senac desde 2014, né? Eu sempre vivi dentro de sala de aula. A coisa que eu mais amo é estar numa sala de aula. Então, são coisas simples que a gente perdeu durante a pandemia, né? Não que a gente perdeu, a gente continuou no remoto. Eu tive momentos de muito carinho. A gente ressignificou a tecnologia. Perdi minha cachorrinha no remoto, na época do ensino remoto, né, na pandemia. Os alunos abriram câmeras para mostrar os cachorros deles, para me confortar. Eu chorei, foi lindo. Então a gente conseguiu humanizar até a telinha de cristal líquido, né? Mas ver na sala de aula, estar perto, né, fazer aquela troca que a gente gosta, até porque nós estamos no ensino presencial, né? Eu dou aula no ensino presencial. Claro, tem pessoal aqui que é do EAD, né? Mas eu, como dou aula no presencial, eu estou acostumado a um ensino de estar no tete a tete ali, né? A gente teve que reaprender a fazer o presencial remoto, o presencial síncrono pela tecnologia, né? Mas, enfim, são coisas simples que a gente começa a rever e nos dá uma esperança de que a gente é humano, né? A gente precisa do contato com o outro. E isso é uma coisa que para mim é muito boa, né? A gente precisa do outro, a gente tem que enxergar o outro de outra maneira, a gente tem que valorizar o outro, porque sem ele a vida perde a graça, né? E acho que foi o que a gente sentiu nesses momentos de ficar presinho ali na cabana, né? Na nossa cabana. E estar com o outro, né, nos traz muito aprendizado, né? São muitos desafios, mas também muito aprendizado, né? A gente, na faculdade, claro, a gente trabalha muitas habilidades técnicas, mas também a gente trabalha muito o relacionamento interpessoal, flexibilidade, trabalho em equipe, que são as competências do futuro, né, que estão sendo tão faladas, né? Então a gente às vezes, eu vou para a faculdade para aprender mais as questões técnicas, me aprimorar, né? Mas não, a gente não trabalha só isso, né? A gente explora um âmbito muito grande aí do relacionamento interpessoal. E a gente só consegue explorar isso com mais propriedade, tendo relacionamento físico e presencial com as pessoas. Claro, como a gente falou, a gente deu um jeito, né, no formato remoto, mas tem muito mais sentido e muito mais significado na forma presencial, né? Tanto no Senac quanto na vida, né? Na vida, no trabalho, no convívio com amigos. Então a gente vai exercitando isso no nosso relacionamento interpessoal. Acho que a gente vai encerrando, né, o nosso bate-papo e agradecendo a participação de vocês. E acho que é isso, enquanto a gente não voltar 100% presencial, talvez 100% libertos, né, e seguros, a gente promove esses momentos em que a gente pode bater um papo, que a gente pode conversar, que a gente pode trocar ideias. E é super bacana a participação de vocês sempre aqui conosco. Quero agradecer, né, a participação das meninas, da Roberta e da Bárbara, né, por toparem compartilhar a experiência delas com a gente, de vocês também compartilharem no chat, né. O programa quer falar alguma coisa? A Daniela perguntou se as provas serão presenciais. Daniela, cada curso está organizando o formato de avaliação e de aulas de forma bem particular, de acordo com a necessidade do curso, de acordo com o retorno dos alunos. Então, isso é bacana você checar com a sua coordenação, porque vai ter mais propriedade na resposta, tá? Não tem um padrão. Será que não está exigindo um padrão, tá? E uma coisa importante... Diga, Flávia.
Não, eu ia falar que no caso do pessoal EAD, para este trimestre, as provas, pelo que me foi repassado de orientação, vai permanecer online, né? Que o pessoal do EAD tinha que ir num polo presencial para fazer a prova. Neste trimestre, ela permanece online. Agora, já para o próximo trimestre, a gente ainda não tem notícias. E aproveitando a pergunta, a orientação que a gente tem no presencial é que enquanto a gente está no modelo misto, em que o aluno possa ficar em casa, a gente está passando todas as atividades de avaliação pelo Blackboard, né? Todas as atividades de avaliação elas estão disponibilizadas no sistema virtual, porque aí quem está na sala de aula também pode fazer e postar ali, né? Então é uma maneira de todos terem acesso. Então, quem ficar em casa não vai ficar fora, não vai ficar de fora da prova. Não, as avaliações vão acontecer, né, num modelo em que o aluno que optou ficar em casa vai poder fazer também. Então, a gente está concentrando, em geral, no Blackboard. Mas aí é legal, como a Flávia falou, cada curso e as suas particularidades, né? E eu coloquei de novo aqui no chat o link do Forms. Quem tiver interesse em receber um certificado de participação, preenche o link para a gente que a gente envia até a próxima semana, tá bom? Agradecer a participação de todos. E semana que vem, mês que vem, né, Marcos? Estamos de volta, né? Todo mês a gente está por aqui batendo um papo. Mês que vem, toda última quinta-feira do mês, 18 horas, venham. E quem sabe logo, logo no auditório. Né, Flávia? É isso aí, isso aí. Muito obrigada, viu, Flávia, pelo convite e foi muito, muito legal. Que bom Obrigada que você participou, Roberta. Obrigado. Obrigada, pessoal. Foi bem legal também. Obrigada. É sempre bom ouvir vocês, né? Obrigado a todos boa vocês. Noite. E boa aula, gente. Tchau, tchau. Valeu.